Oi, gente, eu sou a Eliane Marques, eu sou assistente da Papola, que é um selo da The Books, editora. Sou uma das criadoras do grupo Viagens Literárias, sou autora do livro A Senhora da Casa, um terror sobrenatural. Sou mãe da autora Franane e do youtuber Tiago Furacão. Se apresenta, Eliane, tem o mesmo nome que o meu. Se apresenta, Eliane. Pronto. Oi, não, eu não estava conseguindo abrir o microfone. Meu nome é Eliane Couto, Ali Couto, né? Eu sou professora aposentada, fui professora durante 33 anos, e agora eu estou investindo na carreira de escritora. Eu escrevo romance com fantasia, meu primeiro romance, o nome é Despertar, e agora com a The Books eu vou estar lançando A Guardiã e o Guerreiro. Legal, parabéns. Obrigada. Cris Barbosa. Oi, gente, boa tarde. Eu sou Cris Barbosa, eu sou dentista e autora. Eu escrevo desde 2016, eu tenho 7 romances publicados na Amazon, 2 deles estão em físico, e também tenho 3 contos em antologias. Muito bem. Elizabeth? Oi, gente, boa tarde. Eu sou Elis Finco, do Clube do Farol, um blog que há 4 anos vem incentivando a literatura nacional. E o nosso objetivo é sempre ser mais que um blog, ser um clube de leitores, onde quem escreve, quem lê se sente acolhido e principalmente se sente representado pela literatura que a gente divulga lá. Um trabalho muito bonito. Sejam bem-vindos, vamos começar agora o nosso bate-papo, Mulheres Maduras na Literatura. E eu vou começar perguntando para a Eliane. Quando você começou a escrever, que você sentiu vontade de escrever, que você escreveu as suas primeiras linhas? Como eu escrevi, é isso? Não, quando você começou? Quando que despertou? Olha, na realidade, assim, eu sempre gostei de escrever. Como a Val estava falando, eu fazia redação e a professora sempre falava que a minha redação era longa demais. Porque já era para virar um livro, mas ainda não tinha virado, né? Aí veio a vida adulta, né? Veio carreira, família. E esse dom, vamos dizer assim, né? Essa coisa do escrever, ele ficou meio que dormindo ali, né? Guardadinho. Aí, com as minhas filhas já entrando na adolescência, já quase na vida adulta, aí uma história começou a conversar comigo, né? Vinha aquela história na minha cabeça, e aquilo ficava, né, povoando ali, voando ali. Até que numa viagem que eu fui, eu comecei a escrever no caderno, que jamais eu faço isso, já decidi, né, na minha vida. Eu comecei a escrever a história, aquelas frases que estavam vindo, e aquilo foi criando corpo e virou um livro. Escrito no papel, tá? No caderno universitário. E aí, o que eu fiz? Eu gostei, comecei a contar para as minhas filhas, na época elas eram pré-adolescentes, e elas começaram a gostar da história, eu fui contando e fui escrevendo. Só que eu falei, ai, gente, deixa isso quieto. Peguei, guardei numa gaveta, deixei lá. Passado, assim, acho que uns 5 anos, aí eu decidi criar coragem, pedir ajuda, porque eu tinha medo de publicar o livro. Fui fazer uma terapia com uma pessoa que me ajudou a destravar isso daí. Aí passei o livro para o computador, para o Word, e mandei o livro para uma editora avaliar. 3, na realidade, na época. E aí eu fiquei assim, eles vão ler e vão falar, nossa, que porcaria é essa, eu não vou publicar isso e tal. Mas, para minha surpresa, deu certo e agora eu estou indo para o 2º livro e estou amando a experiência. Que bom que a sua redação aumentou, né? E agora, alegrar os leitores. O seu é Eliana ou Eliane? Eliane. Então é igual o meu. Então, Eliane,
Aí não tinha ninguém para falar, para de escrever, você passou o limite, né? Porque era isso que eu escutava. Nossa, mas a sua redação está muito longa, você vai ter que apagar. Então, agora eu não preciso mais apagar, né? Vamos deixar. E você, Cris? Quando que foi que você começou a escrever? Então, eu sempre gostei muito de ler, mas só que eu sempre fui uma leitora assim, eu lia e de repente eu lia uma certa parte do livro e eu falava assim, nossa, mas eu não colocaria assim, eu colocaria assim, assim, assim. Então eu já tinha minhas próprias ideias. Só que aí, como eu disse anteriormente, eu sou dentista também, veio faculdade, um monte de coisa e eu fui deixando, porque com a leitura surgiu a vontade de escrever, mas não havia tempo, não dava, faculdade período integral, pôs forma, recomeçar a vida, até que um belo dia eu diminuí a minha carga horária de trabalho. Eu passei a trabalhar só 3 dias da semana, só que o restante do tempo que eu ficava em casa, eu comecei a enlouquecer, eu estava quase assim para entrar em depressão, porque ficar sem fazer nada, quem trabalhou 25 anos trabalhando direto, né? E aí eu falei, nossa, então agora eu vou aproveitar e vou começar a escrever. Aí eu resolvi escrever, mas eu resolvi escrever para colocar no Wattpad, tipo assim, era uma coisa como uma brincadeira, um hobby, passar meu tempo. Aí eu resolvi colocar só lá no Wattpad, só que aconteceu que o pessoal gostou, começou a pedir para eu colocar logo na Amazon para ter a história logo inteira, eu coloquei, fez sucesso na Amazon, eu já procurei editora, e aí foi indo, aí eu já não parei mais, e nem quero parar, eu amo escrever, acho que eu me realizei mais como escritora do que como dentista mesmo. Ah, que bom, muito bom. Então já teve aceitação assim logo, né, no primeiro. Foi uma coisa legal que aconteceu comigo, porque logo no primeiro livro o pessoal já foi gostando ali, já pedindo, foi bem legal. Eu ia perguntar agora o que despertou a vontade de escrever. No caso, você já respondeu, né? Que foi porque você se sentia falta de alguma coisa, né? Aí você começou a escrever isso, né? Exatamente. E você, Eliane? O que despertou essa vontade de escrever? Olha, eu acho que foi mesmo um acordar, né? Igual eu falei, a coisa da escrita, ela já estava comigo. E um pouco eu entendo a Cris, porque assim, quando eu li o livro, eu também pensava, eu sou uma leitora voraz, eu estou sempre lendo. Sempre eu tenho meu livro de cabeceira, eu estou sempre lendo livro nacional, internacional, o que cair na mão que eu gostar, que agora na maturidade eu preciso gostar. Antigamente eu lia de qualquer jeito, hoje não. Hoje, se eu não estou gostando, eu paro, né? Então, assim, eu acredito que foi mais voltar para mim aquela vontade de escrever, né? Que eu não teve assim um impacto. O que me impactou um pouco foi ver a minha aposentadoria chegando. E eu pensava assim, gente, eu preciso de um plano B. Porque só ficar em casa, cuidando da casa, das coisas, né? Não vai me satisfazer. E aí surgiu essa história, a história criou corpo, virou livro, agora já tem um segundo. Então, esse virou meu plano B. Eu acredito que, para mim, o gatilho foi ter um plano B. Que eu não me imaginava, assim, aquela aposentadoria de ficar em casa sem fazer absolutamente nada. Precisava preencher, ficou um vazio, precisava preencher. Então, hoje, eu vejo que foi uma ótima escolha, porque é um trabalho que eu posso fazer em qualquer horário, se eu decidir fazer à noite, ou de manhã, ou de tarde. Então, veio de acordo com o que eu queria, sem compromisso de horário rígido, né? E quando a gente tem o trabalho normal, oficial, a gente tem aquele horário, né? Você entra tal horário, sai tal horário. Então, sair daquela rigidez foi muito bom, mas ficar totalmente sem um plano me apavorava um pouco. Então, hoje, eu achei que eu tomei a melhor decisão. Eu acho que um dos meus gatilhos foi a aposentadoria chegar. Tá, e você tem uma rotina de escrita ou você escreve assim, agora deu vontade, surgiu aqui um capítulo, eu vou escrever, é uma coisa que você faz, ou é tipo uma obrigação, tem uma rotina, como que é com você? Olha, geralmente eu tiro a terça e a quinta para escrever.
Os outros dias eu deixo para divulgação, outros trabalhos que envolvem a parte literária, e mesmo cuidar da minha casa, porque aí eu quero que seja uma coisa assim mais leve, né? Não tem aquele peso da obrigatoriedade. Então, agora, o que está acontecendo é que às vezes às vezes não dá para escrever na terça e na quinta. Parece algum outro compromisso. Então, eu tento manter uma rotina. Mas, por exemplo, com essa pandemia toda, com toda essa ansiedade que gerou, esse novo livro meu, que eu já estou escrevendo, eu parei. Acho que tem uns 2 meses que eu não pego nele, né? E aí, assim, aí veio o livro que está sendo pronto agora, que é A Guardiã e o Guerreiro, pela The Books. Aí ele chegou para a correção, então eu fiquei mergulhada nessa correção. Aí eu não paro enquanto eu não vejo aquele compromisso cessar. Mas a escrita hoje, eu tenho que reconhecer que acabou ficando... Porque, sabe, Eliane, eu não sei para vocês que estão aí como escritores, mas para mim, eu preciso estar mergulhada naquilo. Eu preciso tirar um tempo em que eu consiga entrar numa meditação, num processo. Então, se eu tiver muita gente em casa, se tiver muita gente perguntando as coisas para mim, se eu estiver pensando na panela de pressão que está lá na cozinha, não sai. Então, eu preciso de um clima para a coisa rolar, entendeu? Eu também sou assim. Para mim escrever, eu tenho que estar focada ali, estar desligada, não pode ter música, não pode ter as crianças aqui em casa, eu tenho que estar sozinha no meu quarto, no meu computador, escrevendo. Você é mais ou menos assim também. Tem gente que gosta de ouvir uma música, uma coisa assim. A música eu gosto. Eu ponho fone de ouvido e eu tenho algumas músicas que elas até me estimulam. Vamos supor, se eu estou escrevendo uma cena romântica, eu ponho uma música romântica para ela me estimular. Se eu estou escrevendo uma cena assim de mais ação, eu ponho uma música mais agitada, né? Eu tenho que fazer meu café, eu tenho que tomar meu café, meu vício que me mantém ali ligada. É bom demais. Nossa, o café é bom demais. Então, assim, eu preciso estar nesse ritual, né? E eu não sei vocês, nós somos maduras aqui, né? E o fato de você ter uma família para você, na sua responsabilidade, te trava um pouco, né? Porque às vezes eu penso, amanhã eu vou escrever, aí uma filha precisa de alguma coisa, eu paro tudo, vou lá ajudar. Aí a outra que está arrumando emprego precisa levar um documento, aí você para tudo de novo, você vai ajudar. Então, eu acredito que escrever na maturidade, para mim, pelo menos, né, eu acho que é mais difícil do que um jovem escrever que ele não tem a responsabilidade da casa, por exemplo. Isso, Você também é assim, Cris? Você gosta do silêncio? Você gosta de música, de um ambiente diferente? Como que você faz para escrever? Não, o meu tem que ser igual você falou, um silêncio total, a minha tranquilidade. Para mim é um pouco mais fácil, porque eu não tenho filhos. O meu marido, eu sou segunda esposa dele, ele tem os filhos dele, tudo, mas nós não temos criança em casa, não temos filho. O que me atrapalha um pouco é porque, por exemplo, hoje eu já não fico mais no atendimento na clínica, eu sou responsável técnica. Então, quando eu estou trabalhando na clínica, não me sobra muito tempo para escrever. Mas agora, com a pandemia, né, e a quarentena, o meu trabalho virou home office. Então, aí agora, hoje eu consigo escrever todo dia, pelo menos um pouquinho. Eu consigo manter uma certa sequência. Mas você quando eu estou na clínica, aí é quando sobra um tempo. Você tem uma rotina ou não para escrever? Então, é igual eu estou te falando. Quando eu estou trabalhando na clínica, eu não consigo ter rotina nenhuma, porque eu tenho meus horários lá. Então, às vezes chega muito cansada em casa, ainda tem que ver coisa de casa, então tem dias que eu não consigo, mas agora com a quarentena e a pandemia, eu estou conseguindo essa rotina de escrever todos os dias, pelo menos um pouquinho. Geralmente é após o almoço que eu faço isso.
Aí, dependendo do dia, se eu tiro só para escrever, eu vou até de noite. Agora, se eu tenho outras coisas para fazer, eu escrevo um pouco, paro, igual hoje. Eu escrevi um pouco depois do almoço, aí parei aqui para o nosso bate-papo, né? Então, é assim, mas hoje eu consigo já manter um pouco mais de rotina, porque eu estou em casa, mas quando eu estou na clínica é complicado. Elis, e você? Para você ler, você gosta de ler ouvindo música? Ou você prefere o silêncio? Ou você gosta de ler em algum lugar na sua casa, um quarto, a sala? Como que é para você a leitura? Eu não escuto nada, ou se tem alguma coisa ligada, me é indiferente, porque eu sou aquele tipo que se você puxar meu pé, eu vou gritar, porque eu esqueci da vida. Entendeu? Eu tô lendo, então assim, eu tô 100% dentro da história. Se você vier falar comigo, até eu voltar para a realidade, demora algum tempinho. Tipo, é onde estou, quem sou realmente. Viaja na história. Viajo. E assim, eu vou adaptando a leitura conforme o meu momento. Por exemplo, na quarentena as crianças querem brincar lá fora no quintal, que a gente tem uma área fechada só nossa, né? Uhum. Eu levo uma cadeira, levo um livro físico lá para fora, que eu acho mais fácil me concentrar com o livro físico, e fico lá fora. Se eu estou dentro de casa, aí independe do livro, se for físico ou digital. E uma coisa que tem me ajudado muito na quarentena é o livro que tem as duas edições. Então, por exemplo, eu amo nacionais porque 90% está no Limited, então eu tenho físico. A vista está cansada, eu continuo a leitura da onde eu parei no físico, no Kindle. Então já é uma leitura mais noturna, uma leitura para relaxar antes de dormir, ou para terminar a história que eu quero saber o final antes de dormir. Então, assim, eu tenho tentado usar artifícios para a leitura fluir melhor nesse período com todo mundo em casa. Mas, sinceramente, se eu estou lendo e a leitura é boa, podem gritar à vontade que Não eu atrapalha. estou em outro universo. Eliane, e quanto a ler, você sempre foi leitora ou foi com o tempo que desenvolveu? Como que foi? Olha, eu comecei a ler mesmo depois dos 18 anos. Eu lia, mas o que era obrigado pela escola, né? Na época a gente tinha, né? Até hoje ainda tem, né? Que ler livros, fazer prova e tal. Mas o que me fez despertar foi uma amiga. Logo que eu comecei na carreira de professora, nós éramos colegas ali de corredor, né? E ela era apaixonada pelo Sidney Sheldon. Eu amo. Eu também. Ela era uma mulher já eu tinha na época 18 e ela deveria ter uns 40 porque ela já tinha filhos, né? Eu era uma jovem começando a carreira e ela já era uma professora já há muito tempo, né? Experiente. E como ela tinha toda a coleção do Sidney Sheldon, aí ela começou a me emprestar. Ela começou a me emprestar pelo Estranho no Espelho, que era um pequeno dele, era o menor dele. Aí, quando ela chegou, eu lembro que ela chegou e falou: olha, esse aqui é o menor que eu tenho na minha casa. Eu olhei e falei: eu não vou conseguir ler tudo isso, é muito livro. Mas, olha, foi uma delícia, porque não foi obrigatório, o Sidney Sheldon tem uma escrita leve, né, fluida. Eu lembro que logo eu terminei o livro, e aí eu cheguei para ela e falei: qual o próximo? E assim foi, ela foi me emprestando toda a coleção do Sidney Sheldon. Eu li tudo de grátis, porque conforme ela ia renovando a coleção dela, ela ia me passando. Então, a gente trabalhou juntas durante, acho que uns 9 anos, e durante os 9 anos ela falava: não, você está pagando faculdade, fica tranquila, eu vou investir em livro para você e para mim. E era gostoso, porque depois nós duas trocávamos figurinhas sobre a história. Então, era muito bom. Eu tenho vários livros dele aqui na minha estante, porque eu sou fã. Eu então, não tenho. É a amiga que te incentivou a ler. Ela é a amiga que me incentivou a ler e me fez gostar do Sidney Sheldon. Tanto que eu não tenho nenhum livro dele, porque eu li tudo emprestado dela e eu ia devolvendo, né?
E a partir daí, eu criei um vício. Porque como ela me viciou, acabava um livro, ela já trazia outro, eu emendava uma leitura na outra. E até hoje é assim. Se eu estou sem livro em casa, eu me sinto sem roupa. Eu falo, gente, mas não tem nenhum livro para ler. Aí eu começo a explorar a estante das filhas. Eu vou lá, que livro de vocês que eu ainda não li? Deixa eu ver se tem algum. Porque eu tenho que estar com algum livro para ler. Eu estou sempre lendo. Eu amo ler, amo. Quando eu li Sidney Sheldon, eu pegava na biblioteca daqui da cidade, né? Aí depois eu comprei. Não comprei todos ainda, que eu quero ter todos, mas eu tenho vários já, graças a Deus. Ah, ela era compulsiva, menina. Ela tinha todos. Nem sei hoje, nem onde ela está morando, a gente perdeu o contato. Mas, assim, ela foi a minha grande incentivadora e agradeço muito por isso. E você, Cris? Como que despertou, quando que você começou a ler? Você sempre foi leitora? Alguém te incentivou? Como que foi o seu processo na leitura? O meu é engraçado, porque assim, eu sempre amei ler, e eu fui o tipo que amava ler a leitura obrigatória da escola. Os colegas falavam para mim, pelo amor de Deus, lê esses livros. Adolescente, né? Esses livros chatos, não sei o que tem. Eu falava, gente, mas eu adoro ler isso aqui, eu adoro quando me mandam ler. Então, eu já comecei aí, eu já gostava. Era uma coisa obrigatória, mas eu sentia prazer porque eu já era uma leitora, eu já gostava, né? Mas aí, com a faculdade e tal, aí a gente vai mais para livros técnicos, essas coisas, eu cheguei a dar uma parada, né? Aí, depois, quando eu casei, a minha cunhada me apresentou Nicholas Sparks. Com o Diário de uma Paixão, né? Nossa. E aí eu retornei a ler, porque eu sei que tem muita gente que não gosta, mas eu amo Nicholas Sparks, eu adoro os livros deles, eu tenho quase todos. Então, aí ela me emprestou o Diário de uma Paixão. Ela falou, você gosta de ler? Eu falei, nossa, eu gosto, mas faz muito tempo que eu não leio, por causa de estudo, essa coisa toda. E aí ela falou assim, não, vou te emprestar um livro. Aí eu retornei a ler, mas assim, começar mesmo, sentir o prazer de ler desde novinha, desde a época de escola mesmo, eu adorava ler os livros para fazer os trabalhos, as provas, tinha umas fichas que a gente tinha que completar. E eu adorava. Os colegas ficavam todos horrorizados de eu falar que eu gostava. Eu também gostava de ler os livros da escola. Na verdade, desde muito pequena eu fui incentivada a ler pelo meu pai. Ele era vendedor de livros, enciclopédia. Então, eu enrolando aqui a língua, eu sempre gostei muito de ler. Meu pai também é escritor, só que meu pai escreve livros religiosos, né? Então, a gente foi incentivado desde pequeno, e eu incentivei meus filhos, quando eu era pequeno, levava na biblioteca municipal para pegar livros para ler, né? Porque na época era difícil a gente adquirir livro. Hoje eu acho que é mais fácil, né? Então, eu levava eles lá para pegar os livros para ler. E você, Liz? Sempre foi leitora? Como que funcionou com você? Bom, lá em casa, na casa dos meus pais, no caso, reza a lenda que com 5 anos eu disse que queria ir para a escola aprender a ler. Só que com o pai que tinha uma biblioteca com 5.000 volumes, não é surpresa nenhuma. Né? Então, assim, eu tive momentos de ler muito e outros de ler menos, mas depois que eu casei, que eu tive os meus filhos, foi um período que eu me reencontrei mais, sabe? Porque eu sou uma pessoa muito avessa à televisão. E os momentos que você tem que ficar em casa, que você tem que buscar um divertimento enquanto dona de casa, que toda mulher sabe que tem um período que acaba, né? Então, assim, eu voltei aos livros por prazer. Então, assim, as pessoas geralmente falam, eu vou assistir um filme para relaxar. Então, eu sempre fui daquela que falava, eu vou ler um livro para relaxar. Sabe? E o livro foi, nos últimos 5 anos, ganhando cada vez mais espaço na minha vida. Então, assim, hoje eu tenho uma média de leitura bem bacana e me sinto muito feliz com a companhia de tanta coisa boa que tem hoje em dia, sabe?
a Amazon, as editoras nacionais, elas me despertaram uma paixão muito maior do que só quando eu tinha acesso a livros internacionais. Eu vou ser muito franca nisso. Então, assim, depois que eu descobri os nacionais, eu tenho lido o dobro. São maravilhosos, né? Não é que eu não leia internacional, mas, assim, eu leio o dobro hoje em dia com os nacionais. Aí, quando alguém fala alguma asneira comigo, eu digo assim, gente, eu vou dizer o seguinte, Nora Roberts é nacional no país dela. Exatamente. Então, todo mundo é nacional em algum lugar. Verdade. Entende? Então, assim, quando alguém vem com alguma fala eu falo assim, olha, sinceramente, 1000 vezes a qualidade que eu tenho encontrado aqui, a variedade de leituras que eu tenho encontrado aqui, a beleza da escrita das autoras que eu tenho encontrado aqui, sabe? Então, assim, depois que a Amazon inventou o Limited e me deu as nacionais, e me segurar tá difícil, amiga, tá difícil. Muito bom, né? Então, você foi incentivada pela biblioteca do seu pai, na verdade, né? Pela biblioteca do meu pai. Mas, assim, eu trago isso para a minha vida. Eu tenho comprado livro na faixa etária dos meus filhos e deixado acessível. Então, eu não chego e falo, olha, tá aqui, você tem que ler. Não, eu chego e falo, olha, mamãe comprou esse livro aqui, eu acho que você vai gostar. E deixo acessível. E quando eu vejo meu pequenininho, que acabou de fazer 6 anos lendo, a minha mocinha de 10 lendo, assim, eu sinto que realmente funciona, sabe? Que é uma coisa que funciona. E o gosto mudou? Com a maturidade, mudou o gosto? Nós somos leitoras e escritoras adultas. Mudou? Mudou, Liz? Mudou. Eu acho que a maturidade literária também acontece. E ela independe da idade que você tem. Sabe? Então, assim, você pode gostar de uma história para uma faixa etária mais infantil e quando você lê ela na adulta já é outra história, você não vê com os mesmos olhos, porque a sua vivência pesa muito na hora de fazer uma leitura. Então, assim, eu sinto que é uma das grandes magias do livro. Você lê uma história hoje, quando você for reler essa mesma história com 5 anos, ela é uma história completamente diferente, sem ter mudado nenhuma letra. E você, Eliane, mudou o seu gosto? Olha, eu tive uma experiência interessante esses tempos. Eu tenho uma amiga que nós trocamos muito livros, sempre trocamos. E quando a gente se reencontra, ela também é professora, aí eu levo uma sacolinha com um monte de livro, ela também leva outra, e eu postei qual foi um dos romances que mais te marcou. Então, para mim, foi o Anel de Noivado, da Danielle Steel, a minha adolescência, né? Bom, aí eu peguei e falei, nossa, mas faz tanto tempo que eu li esse livro, eu era jovem, né? Aí eu falei, eu vou procurar. Eu só achei ele para comprar usado. Eu li e vou confessar que eu continuei gostando dele, sabe? Eu fui... Aí eu falei, será que eu mudei? Deixa eu ver se eu mudei, né? Mas eu curti o livro de ponta a ponta. Ele então, assim, ela escreve em terceira pessoa, porque eu sempre fiquei me buscando, assim, nossa, de onde eu gosto tanto de escrever na terceira pessoa, né? E ela também escreve na terceira pessoa, então, assim, eu fui me reencontrando como escritora nas minhas antigas leituras, né? Então, eu lia muito Nora Roberts também. Depois que o bichinho do Sidney Sheldon me pegou, aí pegou o bichinho da Nora Roberts, pegou da Danielle Steel, que eu li vários livros dela. Inclusive, estou com um dela para começar a ler, que eu acho que se chama A Casa, ou A Chave, uma coisa assim. Que é a minha próxima leitura. Nesse momento, eu estou lendo um classicão, que é da Jane Austen, Persuasão, que no começo eu senti um pouco de dificuldade, assim, para me adequar à escrita dela. Eu não tinha lido ainda a Jane Austen,
Mas tá sendo, tô terminando agora, eu tô enrolando para terminar, porque eu não quero me despedir da história, que a história tá muito linda. E a minha filha leu e a gente está trocando figurinha. Ela também falou, ai, mãe, quando eu cheguei no final, também fiquei com dó de deixar a leitura. Então, assim, eu acho que para esse primeiro momento, eu acho que eu não mudei. Porque quando eu li Anel de Noivado de novo, lá estava eu torcendo para ela, torcendo para a história do mesmo jeito. Eu falei, nossa, eu acho que eu não amadureci nada como leitora, continuo do mesmo jeito. E você, Cris? Mudou? Então, eu sou uma leitora que eu leio de tudo. Eu leio de tudo. Eu leio desde a fantasia adolescente até o livro adulto. As únicas coisas que eu não leio é terror, suspense e não curto muito também o dark, sabe? Esse negócio assim meio de romantizar certas coisas que não devem ser romantizadas. Isso eu já não gosto muito. Mas, tirando isso, eu leio de tudo, de tudo. Eu nunca passei por essa experiência, porque eu nunca reli um livro. Eu vou ser sincera com vocês. Eu leio, gosto da história e tal, mas eu nunca reli. Então, eu não sei, por exemplo, se um livro que eu li há 10 anos atrás, se eu lê-lo novamente, se eu vou ter o mesmo gosto por ele. Mas eu leio de tudo. Eu li Crepúsculo, eu li Harry Potter, eu li Instrumentos Mortais da Cassandra Clare, eu leio Nicholas Sparks, eu leio Sidney Sheldon. Então, todos os gêneros, eu leio tudo. Então, mesmo estando hoje com 48 anos, tem certos livros assim adolescentes, porque eu acho assim que se é uma história bem escrita e que te prende, eu acho que a leitura não tem idade. Eu, pelo menos, essa é a minha maneira de pensar. Eu acho que ela não tem idade. Você pode ler até mesmo um livro, às vezes, infantil. A história é bonitinha, você está lendo ali e às vezes ela te encanta. Eu acho que leitura não tem idade. Essa é uma opinião pessoal minha. No meu caso, assim, não mudou, ampliou, porque eu abri, né, abri o leque, então hoje eu leio de tudo, eu sou eclética na leitura. Eu leio romance de época, drama, suspense, terror, eu amo terror, tanto que escrevo terror, né? Então, hoje eu leio de tudo. Então, não mudou, ampliou, né? Ampliou o gosto. E que gênero literário te atrai mais, Eliane? Tem um que te atrai mais? É romance. Romance. Eu amo romance. Se tiver fantasia, que é o meu caso, que eu escrevo romance com fantasia, melhor ainda. Mas eu amo ler romance. É o meu preferido. Não gosto de terror, não consigo gostar. Não consigo gostar de filme de terror. O terror não me chama. Mas, como a Cris falou, às vezes um livro infantil bem escrito, com uma história bem construída, você também se encanta por ele. Agora, o único realmente que eu não consigo ler e nem assistir como filme é o terror. O terror não me chama. Mas o meu não tem jeito. Eu estou sempre com um romance nas mãos para ler. E você, Cris? O meu também é o romance, né? E todos os tipos, igual a Eliane falou, com fantasia, sem fantasia, o hot, o de época, o romance em todos os seus subgêneros. Eu sempre tive preferência por eles, né? Eu gosto, assim, é a minha preferência. Quanto ao terror, eu não leio e nem assisto filmes também, mas é porque eu sou medrosa. Eu sou muito medrosa. Eu nem me imagino escrevendo terror, porque eu acho que eu vou ter medo do meu livro. Ô, Cris, eu não... Olha, minhas filhas amam terror. E eu falo, gente, não me chama nem na sala, porque eu não vou assistir, eu tenho pavor. Eu acho que nós somos daquela geração que os tios contavam muita história de fantasma, de assombração. Eu tenho pavor disso. Eu lembro que eu dormia com a cabeça coberta, assim, ó, não gosto.
Meu avô e minha avó contavam muitos casos, mas eu gosto, eu gosto. Elise, você tem um gênero preferido? A gente, eu sou da categoria do bem escrito. Se for bem escrito, pode me indicar que eu saio lendo. Tô louca para ler seu livro de terror. Oba! Toda vez que você fala nele, já tô. Sai aquela coisa assim que já tá na minha TBR para ler? Ele tá no Assim que forno, já baixar a vai fila. sair pelo selo Darks da The Books. Já. Vai sair, já tá lá no forno. Tipo assim, quando eu falo da questão de mudar a leitura, por exemplo, recentemente eu li O Alienista, do Machado de Assis. Quando eu li na escola, eu não entendi nada, sabe? Eu tomei um trauma miserável. Depois de uma carga literária grande, gente, eu ri tanto lendo esse livro. Eu me apaixonei, eu saí lendo tudo do Machado de Assis. Então não é assim que Isso, não é que eu deixei de gostar com o tempo, é que eu aprendi a gostar de outras coisas, e não só aquelas coisas, digamos, a literatura mais simples. Uhum. Romance, eu acho que ele abraça toda a literatura, inclusive o terror. Porque toda vez que você tiver um contraponto de vida, você vai ter romance nele. Então é difícil um livro que ele é totalmente neutro na questão do romance, porque o romance está tão ligado com a vida, sabe? Mas olha, sinceramente, uma boa fantasia, uma boa distopia, um bom terror, para daquele de dar medo mesmo, de dormir cobrindo o pé com medo de alguém me puxar seu pé, é maravilhoso. Não, se tiver bem escrito, me chama que eu tô junto. Eu tenho uma amiga que ela leu o meu livro e ela não lê terror. E ela leu e ela disse que sentiu muito medo e ela disse que escutava a velha andando dentro de casa. Quando você lê o livro, Ai, que delícia! Melhor livro! Não, eu digo assim, para quem faz coisa, né? Para quem quer começar a ler um terror, sabe? Eu acho que o ideal é assim, leia de dia. Uhum. Desmistifica isso de que tem que ler terror de noite, sabe? Terror de noite é para fogueira quando a gente está na roça. Então, assim, leia de dia, quando o terror não vai parecer tão próximo de você. Até a noite já passou o medo. Exato! E assim, eu acho que a luz do dia traz muito aquela coisa de é só uma história, calma. Para começar, depois você se empolga, quando você vê já tá lá 3 horas da manhã, ai meu Deus, ai meu Deus. E Hot, vocês já escreveram Hot? Já escreveu, Eliane? Não? Não, eu não escrevi e assim, eu não me vejo escrevendo, não tive nenhum insight para um hot, não é um gênero que me chamou até o momento. Mas, como dizem, né, não é uma coisa que eu vou tirar totalmente, vai que amanhã eu desperto e falo, nossa, veio uma história aqui, vou escrever, né? Mas, por enquanto, não foi um gênero que conversou comigo, não. Apesar de gostar e de ler hot. Eu ia perguntar, lê você lê? Sim, leio e gosto. Mas não é um gênero que eu conversei com ele para uma escrita, não. E você, Cris? Já escreveu um hot? Eu sou uma autora hot. Ah, você é hot. São todos hot. Eu adoro escrever hot. Assim, desde o começo eu comecei, desde o primeiro, mas assim, é um hot assim, mais para o lado do sensual, né? E é um livro adulto. Isso, e tem que ter uma história por trás, entendeu? Porque existem alguns hots que a gente vê que é só o sexo. Os meus não. Os meus, a parte do sexo é algo que acontece naturalmente entre o casal, mas tem toda uma história por trás disso. Então, eu escrevo assim, eu trabalho bastante na história e coloco os capítulos mais sensuais, né? Não faço um hot só de sexo. Eu gosto de hot assim, quando tem uma história, tem um porquê, né? Eu acho que todo livro tem que ter um porquê daquilo tá acontecendo, né?
Exatamente. E o meu, às vezes, tem alguns até que abordam alguns temas, assim, bem legais, assim, mais profundos, sabe? Por exemplo, o último que eu lancei agora aborda o preconceito, no caso, o preconceito social. E então, assim, eu sempre procuro abordar um tema, construir uma história em cima dele, e, lógico, a parte sensual acontece porque a gente sabe que é uma coisa natural, né? É aquele negócio assim, todo mundo sabe que as pessoas que se amam, elas vão fazer amor em um certo momento, né? Então, meus livros são hot, mas tem uma história. Legal. E algum livro, algum gênero que você não escreveria, Cris? O terror, como eu falei, por ter muito medo. Eu acho que eu ia ter medo da minha história. Eu não ia dormir por causa da minha história. Então, acho que não ia funcionar muito. E você, Eliane, que gênero você não escreveria? Tô com a Cris, é o terror. Não me vejo escrevendo um terror, como eu falei agora, de repente, pode ser que amanhã eu consiga escrever um hot, mas o terror não, porque é aquilo que ela falou, é um gênero que eu acho que eu mesma ficaria com medo, ou então eu ia ser uma péssima escritora de terror, porque ia ser muito light meu livro, porque como eu tenho muito medo, não ia ser uma coisa muito pesada, ninguém ia gostar, eu acho. Mas eu escrevo terror e eu fico com medo na hora que eu estou escrevendo. Tem cenas assim que me dá até dor de cabeça, de medo, que eu sinto medo do personagem. Estou escrevendo meu segundo livro e eu sinto aquele medo, né? Porque você vive a história quando você está escrevendo ela, né? Você, Elis, tem um gênero que você não lê? Tem. Eu não gosto de thriller. Eu não gosto de livro thriller. Por quê? Porque me dá muita dor de cabeça tentar entender a visão que geralmente é do psicopata. E eu começo a me perguntar, se eu entender a lógica dele, será que eu não estou indo pelo mesmo caminho? Outro problema. O problema, a violência não tem fim no thriller. Geralmente ela acontece o livro todo. Então, nada que é ruim vai melhorar. A tendência sempre do thriller é ir ladeira abaixo. E isso me incomoda muito. E, por fim, me justificando porque eu não gosto do thriller, é porque é angústia a leitura inteira. Será que tem uma pessoa dessa na minha rua? Será que eu convivo com essa pessoa e não sei? Então, assim, como eu vivo muito a história, é uma história que no final não me faz bem. Ter medo faz bem. É saudável você sentir medo até para te impedir de mexer com o que você não deve mexer. Mas o thriller não me faz bem, porque você liga o jornal e fica muito próximo da realidade. E quando eu quero ler, eu não quero realidade. Não 100%. Eu não quero ficar tão próxima do que pode ser, sabe? Para mim é mais fácil acreditar que eu não vou ir para uma casa assombrada do que acreditar que tem um assassino em série na minha rua. Então, assim, é um gênero que não me satisfaz, não me apetece. E como tem uma estante enorme de opções de outros gêneros para eu ler, eu prefiro passar a vez. Não critico quem leia, mas eu deixo o thriller para outros seres humaninhos que... Eu adoro. Aí, tá vendo? Nada contra, mas para mim, que viu uma realidade, a minha realidade é um gênero que, no momento, não me faça bem, não. Apesar de pegar livros super bem escritos, de não abandonar a leitura, é um gênero que eu prefiro passar. Eliane, para você, vou perguntar. O processo de escrita é demorado ou a ideia vem, já surge, já flui rapidinho? Como que é agora, nós que somos mais maduras, como que é esse processo da escrita? Olha, para mim ela surge rapidinho. No livro Despertar, que é o meu primeiro, eu ficava imaginando ela, porque ela mora isolada, né? Então, eu imaginava ela numa casa no campo, numa cidadezinha do interior, assim.
Então, aquilo vinha construindo, então, é bem rápido. Foi rápido. A segunda, e quando vem a história para mim, eu tenho tudo, começo, meio e fim, eu só tenho que pôr recheio. Eu não vou construir um livro aos poucos, sabe? Aquilo já vem, como vai ser o começo, o meio e o final. Esse novo livro que eu estou lançando aí com a The Books, esse segundo, né? O terceiro eu estou escrevendo ainda, vinha um choro na minha cabeça, de um bebê. Então, eu sabia que uma história estava chegando para mim. Aí ela chega com o nome, já chega com todo o contexto que eu vou trabalhar, como vai começar, mais ou menos o meio e o final. Aí, quando eu sento no computador, eu fico só recheando, entendeu? Com diálogos, com situações. E é aquilo que você falou, para mim funciona assim, tem certas cenas do livro que eu paro e falo, gente, mas isso não estava no roteiro. Como que foi para esse caminho? E eu mesmo fico nervosa com o andamento da história. Tem dia que eu falo, chega, por hoje é só, vocês já me cansaram. Eu falo para os personagens, vamos cada um para sua casinha, porque já deu. Mexeu muito com o meu psicológico aqui. Porque, assim, eu acho que ela tem uma vida própria. Eu vejo dessa forma. Aí até era uma pergunta que eu ia fazer, se teve algum livro que no meio mudou o rumo, o personagem tomou conta, você já respondeu que sim, né? Que acontece. E você, Cris? É rapidinho o processo? Vem a ideia e já flui a história toda? Ou é um processo demorado? Como que é? O meu também é rápido. Eu tenho várias ideias engavetadas, né? Porque, assim, eu tenho a ideia do livro, eu já... é igual a Eliane falou, eu já tenho começo, meio e fim. Eu já penso, já vem tudo, eu já faço ali um resuminho, um cronograma, o que eu quero pôr em cada capítulo, eu já faço até a sinopse, deixo tudo pronto, e a hora que eu pego, eu só vou seguindo aquele meu resuminho ali, aquele meu cronograma. Às vezes, no caminho, a gente acaba mudando alguma coisa justamente por causa dessa história, porque tem personagem que acaba criando vida própria mesmo, mas assim, nada que altere o que eu já queria, o começo, o meio e o fim da minha história. Eu posso alterar algum acontecimento, alguma coisa, entendeu? Alguma característica para aparecer a mais ali no personagem, mas assim, a história mesmo, do começo ao fim, ela tem. Então, eu sigo aquilo ali até o final. Se eu mudo pelo personagem, que de repente eu estou ali escrevendo, eu falo assim, nossa, mas eu acho que ela devia era fazer, eu vou mudar isso aqui, porque eu acho que a cara dela não é fazer isso, é fazer aquilo. Aí eu mudo aquela coisa ali, mas nada que altere no resultado. O que é um pouco mais demorado para mim, às vezes, é o processo de escrita por ter uma outra profissão. Não consegui me dedicar só à escrita, né? Porque quando a gente se dedica só à escrita, vai um pouco mais rápido. E o seu primeiro livro foi mais fácil ou mais difícil de escrever? Você sabe que o meu primeiro livro foi o mais rápido que eu escrevi? Foi o mais rápido, acho que foi o mais fácil, porque justamente por causa do que eu falei, eu comecei a escrever ele como uma forma de brincadeira, de hobby, de divertimento, entendeu? Eu não comecei a escrever com a preocupação de que eu ia lançar, então tinha que ficar bom, aquele negócio todo, assim, tinha que ficar perfeito e tal, porque eu comecei a escrever ele para jogar no Wattpad só. Então, aí, lógico que depois, para lançar o e-book e o livro físico, aí eu reli tudo de novo, acrescentei coisas, aí a gente melhora a história. Mas a escrita em si, no primeiro momento, para colocar no iPad, foi bem rápida. E você, Eliane, o primeiro livro foi mais fácil ou mais difícil? Eu acho que foi o mais difícil, porque tinha muito medo, sabe? Eu fiquei muito assim perdida naquilo, devo fazer isso, não devo fazer. Então, com essas questões minhas mesmo, né, emocionais, eu acho que ele demorou mais para... Tanto que ele é um livro relativamente pequeno, ele tem 191 páginas, mas eu demorei muito tempo para escrever. E para publicar, ele ficou 5 anos numa gaveta. Eu não tinha coragem de pegar ele. Eu falava, não vou mexer com isso, não, deixa quieto, deixa quieto.
Então, eu acho que quando a aposentadoria começou a gritar mais na minha vida, foi aí que eu decidi, como eu falei no começo, procurar uma ajuda de uma terapeuta que me ajudou a destravar essa parte da minha vida aí e tocar o barco. Mas para mim ele foi mais difícil. A Guardiã e o Guerreiro, por exemplo, eu escrevi com muito mais desenvoltura e eu estou sentindo que esse terceiro eu estou escrevendo com mais leveza ainda. Porque agora parece assim que eu me autorizei a ser escritora. Está autorizado, pronto. Então, agora é oficial. Agora é oficial. E naquela época eu ainda estava, mas será que é isso mesmo? E eu fiquei nessa briga interna até que... Tanto que eu acho que o meu primeiro livro, o nome dele é muito peculiar, Despertar. Não foi só o nome do romance, que é Despertar, mas despertou para mim também uma nova carreira, uma nova modo de ver as coisas, né? Então, tanto que muita gente falou, mas você vai manter esse título mesmo? Eu falei, vou. Porque despertou tudo, despertou a autora, despertou a história, despertou uma nova carreira. Então, foi isso. Para mim, ele foi o mais difícil de escrever. O menor, mas o mais difícil. E é mais fácil escrever um personagem jovem ou um personagem maduro? O que é mais fácil? Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu acho que nós, maduras, temos uma vantagem perante os mais jovens escritores. Que nós já vivemos a juventude. Então, eu acho que a gente fica bem confortável de falar tanto de uma pessoa madura, porque a gente está vivendo a maturidade, então a gente sabe quais são as nossas incertezas, os nossos medos, angústias, e também é fácil falar do jovem, porque eu já fui jovem, então eu sei quando é tomar uma decisão errada, quando você deixa as emoções tomarem conta e você põe os pés pelas mãos. Eu sei como é se apaixonar pela primeira vez, então você sabe como escrever sobre isso. Mas eu também sei construir um personagem maduro, como é o caso desse meu segundo livro, que eu foco muito também no relacionamento dos pais da personagem. Mas eu posso falar porque eu estou vivendo a maturidade. Então, às vezes, você lê livro de um autor mais jovem, ele vai descrever um personagem mais maduro, ele deduz como é. Nós temos uma vantagem, nós que somos maduras. A gente já viveu as duas partes da história. Aí é diferente para escrever. Você? É. E você, Cris, também pensa assim? Sim, eu tenho facilidade para construir, eu concordo com a Eliane, eu tenho eu consigo construir tanto os mais jovens. Eu tenho 3 livros meus, um deles é com uma protagonista de 45 anos, mais madura. Tem 2 que são jovens ali por volta dos 30 anos, e agora, recentemente, eu escrevi uma série, que é um conto e mais 3 livros, cada um contando a história de um casal diferente, e aí já são todos jovens, em época de faculdade, com seus 20, 21 anos, e eu não encontrei dificuldade para descrever, para construir nem o jovem e nem o maduro. Eu acho que é exatamente o que a Eliane falou. Como a gente já passou pela juventude e agora somos maduras, a gente conhece todo o processo, a gente já passou por tudo aquilo, a gente sabe como funciona, então eu não encontro dificuldade assim com nenhum personagem, seja maduro ou jovem. Elis, tem algum livro que você leu que você achou assim, que você queria mudar o personagem, alguma coisa assim? De vez em quando dá vontade de dar uns petelecos. Nossa! Aquela hora que você fala, meu filho, não faz isso não. Eu tô te falando, não faz. Pronto, fez. Aí respira fundo e fala, vou ter que aguentar essa pessoa até. Mas eu acho assim, que quando o personagem é muito imaturo, é mais difícil lidar quando a escrita é em primeira pessoa. Porque você está dentro da cabeça daquele personagem, então você se irrita mais. Porque você vê o tamanho do estrago que a pessoa vai fazer, porque você já passou por aquela fase e sabe que não vai dar certo. Entendeu? Então, assim, hoje em dia eu tenho mais dificuldade de lidar com personagens que são adolescentes, estão no primeiro amor,
que tem muita coisa para lidar e não sabe como lidar, porque, digamos assim, logo eu vou ter filho nessa idade, então deixa eu lidar só com os problemas dela, lidar com os personagens. Mas eu acho assim que o fator do livro bem escrito é irresistível por isso. Porque mesmo um personagem não tão agradável, você tem uma ótima leitura. É. E, Cris, teve algum personagem que foi além? Você planejou uma coisa para aquele personagem e ele se sobressaiu dos outros? Tomou conta, tomou vida própria? Não, nunca assim, é igual eu te falei, quando eu crio a história, eu já tenho começo, meio e fim. Eu posso alterar alguma coisinha a mais ali enquanto eu estou escrevendo, eu posso alterar, mudar alguma coisinha na característica, ou alguma coisa que eu não ia fazer o personagem fazer, que eu falo, não, isso aqui ficaria legal, daria um recheio a mais ali, colocaria um suspense a mais, então eu vou fazer ele fazer isso daqui, mas assim, tomar vida própria e mudar o rumo da história, mudar o final que eu já criei para a história, nunca aconteceu, não. Com você, Eliane. Eu estou num processo curioso com esse terceiro livro que eu comecei a escrever, porque a minha protagonista, ela é totalmente diferente da minha personalidade. Então está sendo assim uma aula interessante, porque ela toma rumos que eu não tomaria, então é muito divertido estar escrevendo, né? Ela se atrapalha muito, ela é muito atrapalhada com o horário, ela está sempre atrasada. Então está sendo uma experiência interessante, porque como ela não combina, não fala com o jeito que eu sou de pessoa, está sendo enriquecedor desenvolver essa história. Por isso que eu brinco que o personagem, no meu caso, ele acaba tendo vida própria. Porque se ela não tem vida própria, como é que eu vou conseguir escrever sobre ela se eu não sei como é ser atrapalhada com horário, com entrega das coisas, eu sou uma pessoa extremamente rigorosa para tudo, eu tenho data, eu já marco na agenda, e eu já me programo e tal, e ela está sempre se atrapalhando em tudo quanto é coisa desse gênero, né? Então, para mim, está sendo uma experiência única trabalhar com essa personagem, porque é bem divertido conviver com essas atrapalhadas que ela está fazendo, no sentido de ser meio confusa com as coisas, né? E o personagem que está também, eu não esperava que ele fosse ganhar o corpo que ele ganhou na história, né? E, então a história tomou um rumo, eu considero que chegando no meio do livro, e realmente os dois personagens me surpreenderam, porque tem hora que eu estou escrevendo a atitude deles, eu falo, gente, mas o que é isso? Ah, nada a ver, mas é para escrever desse jeito, tá dentro do contexto da história que me foi presenteado, né? Então eu toco o barco. Então, realmente, eu ainda não tinha vivido essa experiência, mas está sendo bem enriquecedora. E já teve algum personagem que você baseou em alguém que você conhece? Olha, meu primeiro livro, Despertar, como eu já falei, né? O Despertar para Tudo, é o único que tem uma pessoa que eu me baseei em quem eu conhecia. Então, eu tenho uma tia, ela nunca se casou, ela é de Minas, né? Uma parte da minha família é mineira, do sul de Minas, do Circuito das Águas, ali próximo a Caxambu, da cidade de Conceição do Rio Verde. E essa minha tia, ela me contava as histórias dela, ela me dava muito conselho, e ela contou de um amor que ela não viveu. Então, assim, a homenagem que eu faço para ela, o nome dela era Elizabeth, e a personagem que eu faço homenagem para ela no livro se chama Elisa, justamente puxando para o nome dela. Então, assim, pessoas que me conhecem da família, que leram, teve uma prima que chegou e falou assim, essa Elisa é a tia, né? Eu falei, é. Então, assim, até agora foi a única pessoa que eu me baseei, porque a história da minha tia foi uma história bonita, de renúncias, de amores, e eu quis homenagear ela ali naquela personagem. E você, Cris, baseou algum personagem em alguém conhecido? Não, eu nunca baseei em ninguém conhecido. Eu já coloquei fatos
que eu vi acontecer na vida real dentro dos meus livros, mas personagem baseado em pessoas que eu conheço ainda não tenho nenhum. Pode até ser que venha aparecer, mas foram todos frutos da minha imaginação até o momento. Bom, gente, então a gente vai ter que encerrar. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Então, eu quero agradecer a presença de vocês. Foi muito bom, foi muito produtivo. Adorei bater papo com vocês. E tchauzinho, até a próxima. Querem dar um tchauzinho aí? Beijo. Pode dar. Tchau. Tchau, foi um prazer conversar aqui, trazer essas nossas ideias aí, conhecer você, Cris, conhecer a Elise e conhecer você, Eliane. Prazer, tá? Prazer. Foi muito bom, foi muito produtivo. Obrigada, gente. Tchau. Tchau, beijo. Beijo, até mais.